Boa noite para todos os ouvintes. Esse é o novo programa de geopolítica aqui da Prosa Nova Imperial. Meu nome é Thomas Costa, do canal HM, e eu trouxe comigo aqui o Jota, que vocês já conhecem, e também o Felipe. Olá a todos. A gente começou errado. Não, agora fica. Não, vai Beleza. você primeiro, Jota. Depois vou eu. Olá a todos do nosso amado canal Prosa Nova Imperial. Vocês já me conhecem aqui, já sou peixe velho aqui. Eu dirijo o programa Off Topic aqui no canal conhecido como JCast, que é um programa off topic mais para encher linguiça mesmo. E de vez em quando eu apareço aqui em algumas lives do nosso amigo piauiense, da Rádio Reação, e algumas lives extras do canal com o Murilo e o Thiago. Eu sou velho aqui. Olá a todos do Prosa Imperial, meu nome é Felipe, eu sou amigo do Honório e ele me recomendou para a participação deste podcast e eu sinto uma grande honra em estar participando aqui com os meus amigos Tomás Costa e Jota. Beleza. Vamos começar aqui então falando do assunto do vídeo, que é a crise ucraniana de 2022. Quer dizer, na verdade, essa crise começou, eu acredito que em março de 2021, mas que só agora em 2022, no final de 2021, que está tendo essa escalada muito grande e justamente essa ameaça de guerra, de que a qualquer momento pode acontecer uma guerra na Ucrânia. Então, o que está acontecendo na Ucrânia que está todo mundo falando sobre ela? Bem, no meio de 2021, a Rússia começou a enviar um monte de tropas e exércitos e, se eu não me engano, até mísseis lá na fronteira da Rússia com a Ucrânia. E, obviamente, sim, qualquer pessoa que olha aquilo não vai pensar que é um negócio feito com intenções pacíficas, né? Você não vai mover um exército inteiro para a fronteira de um país que você tem relações ruins para fazer um exercício, né? Então, obviamente, isso acabou tendo uma certa indignação da comunidade internacional e tá todo mundo questionando por que a Rússia está fazendo isso, né? Por que eles estão movendo tanta tropa assim na Ucrânia? O que está acontecendo? Será que vai ter uma guerra? E a Rússia, então, ela está utilizando essa tensão e fez uma demanda para a OTAN. Quer dizer, na verdade, uma lista de demandas. E essa lista de demandas inclui o quê? Inclui uma garantia de que a Ucrânia nunca irá se juntar à OTAN e também a retirada de outros países do leste europeu da OTAN, que seriam, no caso, os Estados Bálticos, ou seja, Lituânia, Estônia e a Lituânia, e assim como a Polônia, e também uma garantia de que outros países, como Finlândia e Suécia, não entrem na OTAN. Então a Rússia está querendo usar dessa tensão justamente para tentar acabar com a OTAN no leste europeu e conseguir garantir uma certa segurança na sua fronteira no oeste. Então, eu vi alguns vídeos a respeito sobre isso, estudei um pouco sobre o tema, que eu já tinha um bom conhecimento sobre a questão da guerra na Ucrânia, entre Rússia e a Ucrânia. Mas como o conflito esfriou nos últimos anos, eu parei de acompanhar um pouco. Mas uma coisa interessante a se citar é que a estratégia atual do Vladimir Putin pode ser exigir o impossível para depois conseguir o possível. Também vale a pena citar que existem estados de menor território, menor população, enfim, como os estados bálticos. Esses estados têm um orçamento militar muito reduzido. Vale muito a pena para esses estados entrarem na OTAN, pois uma das diretrizes da OTAN é que um estado, se for invadido, terá o auxílio de todos os membros da organização. Portanto, se a Lituânia ou Estônia, por algum motivo, por alguma loucura que o Putin faça, invada esses países teriam pleno apoio da OTAN. Portanto, a entrada desses países na OTAN serve mais como uma garantia de contenção da Rússia e para uma economia nos seus gastos militares, pois a partir de agora que esses países fazem parte da OTAN, eles não precisam mais ter um grande investimento militar, pois a OTAN vai os proteger em caso de invasão da Rússia, que é o grande bicho-papão da região.
Então, agora vamos. Antes da gente falar, mais ou menos, para a gente conseguir entender o que está acontecendo agora, nesse exato momento, de uma maneira mais complexa, a gente precisa ver a história e a política ucraniana nesses últimos anos. A Ucrânia, como o Estado moderno que nós conhecemos hoje, ela surgiu com a dissolução da União Soviética. E um evento interessante que aconteceu foi que alguns países da ex-União Soviética acabaram se juntando com a OTAN e se aliando com o Ocidente, enquanto outros permaneceram com uma certa ideologia socialista e uma certa lealdade à Rússia. E os principais países que continuaram com essa aliança com a Rússia após a dissolução da União Soviética foram justamente a Ucrânia e a Belarus. A Ucrânia, no caso, tinha o presidente Yanukovych, que era um amigo pessoal do Putin, era um cara que tinha relações muito boas com a Rússia. Porém, nós sabemos que o Yanukovych caiu. Então, qual que foi a causa? 2014. O quê? No ano de 2014, por causa de uma série de protestos. Sim, 2014. Que foi o que ficou conhecido como a Revolução Ucraniana. Porém, a Revolução Ucraniana, ela não é um negócio tão orgânico como a gente pode pensar, né? Porque a narrativa que é vendida pra gente é que o povo ucraniano ficou revoltado com o governo pró-Rússia, porque a Rússia é do mal, e daí eles foram lá, tomaram as ruas, e daí tiraram o governo fantoche russo e instauraram uma democracia liberal linda. Mas não foi um negócio assim. A Revolução Ucraniana, primeiramente, ela teve um envolvimento muito grande da CIA. Né? Até hoje, existem muitas inconsistências, inclusive em relação aos misteriosos franco-atiradores que estavam nos protestos contra o governo Yanukovych, que até hoje ninguém sabe direito quem eles são, mas que é muito seguro afirmar que eles tinham uma certa conexão com outras instituições internacionais, justamente por conta do nível de treinamento e por causa que foi um negócio muito conveniente para os Estados Unidos, né? E também por causa que a própria CIA tinha lançado documentos públicos que qualquer pessoa pode ler, pode achar assim por aí, e simplesmente onde a CIA falava que eles tinham o objetivo de essencialmente estrangular a Rússia no mapa. Essa é a ideia do que seria conhecido como as Revoluções Coloridas. As Revoluções Coloridas, no caso, seriam essas revoluções que seriam financiadas e orquestradas pelos Estados Unidos, focadas em mudar a política de países que têm fronteira com a Rússia. Então, países como Ucrânia, Bielorrússia, os países dos Cáucasos e o mais recente, o Cazaquistão, eles tiveram essas revoluções, essas revoltas e essas tentativas de golpe de Estado justamente para poder cercar a Rússia no mapa, né? Para que ela não tivesse acesso nenhum a nenhum comércio, não conseguisse sair, sabe? Simplesmente está cercado no mapa por países que são hostis a ela. Até hoje, nenhuma dessas revoluções coloridas deu certo. Porque em todos os casos, a Rússia sempre reagia ou com o auxílio do CSTO, né, que é o Conselho de Segurança de alguma coisa lá que esqueci o nome, que é formado por os países que compunham antigamente a antiga União Soviética, ou então por auxílio indireto, né, com armas, com apoio, com mercenários. Inclusive, o Wagner Group, se eu não me engano, ele atuou bastante na questão do Quirguistão, que teve uma revolução colorida lá no ano de 2020, 2019, 2020, eu não lembro ao certo, só que essa revolução colorida não deu muito certo. E recentemente teve o caso do Cazaquistão, em que aconteceu principalmente na maior cidade do Cazaquistão, que é em Almaty, que não é a capital, mas é a maior cidade, a mais populosa, e a maior parte da economia está focada naquela região, em que aconteceu assim do dia para a noite com aquela desculpa de que o preço da gasolina e do gás está sendo muito caro e tudo mais. Algo muito semelhante que aconteceu aqui no Brasil em 2014, na questão do ingresso do ônibus, né? Eu acho que era algo do tipo. Sim, 2013, esse tempo aí. E que foi de 8 a 80 no nível tão rápido que os até então manifestantes já estavam montando barricadas nas ruas de Almaty, estavam portando armas de fogo, estavam se organizando e começando a vandalizar prédios do governo, a sequestrar militares, policiais do governo, até assassinaram
se eu não me engano, um oficial lá do Cazaquistão, e que o jeito mesmo foi a Rússia intervir diretamente com o auxílio das forças especiais, batalhões motorizados de infantaria, batalhões de cavalaria e tudo mais, para poder conter a situação. E em uma semana, o Cazaquistão ficou praticamente em uma mini guerra civil. E eu creio que se a Rússia não tivesse agido a tempo, provavelmente o Cazaquistão hoje estaria em uma guerra civil ou teria tido um golpe de Estado com o apoio dos Estados Unidos. E em relação ao que foi dito sobre as revoluções coloridas, assim, que elas não funcionaram, isso é parcialmente verdade, por causa que a questão das revoluções coloridas é que em todo o país que elas só aconteceram, ou elas falharam completamente, como foi no caso do Kirguistão e do Cazaquistão, ou então a Rússia conseguiu achar um meio de amenizar a situação. Por exemplo, a revolução que aconteceu na Ucrânia, ela foi de certo modo um sucesso, e o governo ucraniano realmente foi derrubado, o presidente não conseguiu responder, o presidente estava inclusive com perigo de ser assassinado. Porém, a Rússia conseguiu ir lá e tomou uma decisão militar de anexar a Crimeia. A Crimeia, que é uma região que, além de ter vários russos vivendo nela, né, que foi a justificativa oficial da Rússia para justificar uma intervenção, ela também é uma região extremamente importante para a geografia da região. Deixa eu mostrar aqui para o mapa, né? Vamos ver aqui na Ucrânia, aqui a Crimeia. Vocês podem ver aqui que a Crimeia é essa península aqui no Mar Negro. E o motivo pelo qual ela é essa posição estratégica tão importante é por causa do porto de Sebastopol, que é o maior porto do Mar Negro, e ele também é um ponto muito importante para o comércio da região. Porque o Mar Negro, primeiramente, ele liga os Cáucasos e a Rússia inteira com o Mediterrâneo. E lembra, o Cáucaso é onde tem muitas reservas de petróleo, muitas reservas de gás natural. Então isso por si só já faz o Mar Negro e o porto de Sebastopol ser uma posição muito importante. E também tem a questão militar. Embora não tão relevante quanto a questão comercial e geoestratégica, quer dizer, é justamente a questão militar também que é bastante evidente, por causa que se você tem o porto de Sebastopol, a Rússia, de repente, poderia ter um ponto muito fácil para lançar uma invasão em qualquer outro país que está no Mar Negro, ou então até mesmo pegar a sua marinha e partir para o Mar Mediterrâneo. E daí a Rússia teria uma influência maior no Mar Mediterrâneo. Então essa seria uma importância muito grande. Só que vale citar também que a Rússia não teria tanto espaço no Mar Mediterrâneo quanto no Mar Negro por causa do Estreito de Istambul, na Turquia. E porque a Turquia é um membro da OTAN. Não tão ativo assim, né? Mas porque a Turquia tem feito mais um jogo de dois lados, assim. Ora ela tá do lado da Rússia, ora ela tá do lado da OTAN, ou ela tá jogando sozinha. E que essa questão do Estreito de Istambul, que inclusive tem sido muito debatida há um tempo atrás, a construção de um canal, fazer 2 canais naquele estreito lá, que eu não vou me aprofundar aqui, mas essa questão do Porto de Istambul, inclusive, é uma ponta de lança para a OTAN reagir com a influência russa no Mediterrâneo. Sim, é aquilo, assim, a Turquia é um país que é membro da OTAN, mas também é aliado da Rússia, com exceção dos casos onde ela não é aliada da Rússia e é inimiga da Rússia. Mas ela também é amiga da Rússia, sabe? É uma diplomacia bem estranha de se tentar explicar. E a questão do segundo canal de Istambul, assim, eu pessoalmente acho uma ideia meio estranha, para não dizer outra coisa, por causa que assim, o propósito do canal, o segundo canal de Istambul, é por causa que, geralmente tem umas filas lá que acontecem no canal de Istambul, né? O natural. Então por que a gente não constrói um segundo canal que daí não vai mais ter fila, vai ser um negócio muito mais rápido. Mas assim, a questão é que um segundo canal de Istambul não iria trazer nenhum benefício muito grande financeiro, sabe? Seria, assim, é aquele famoso mega projeto, sabe? É um negócio que é muito comum em países de terceiro mundo. Não tanto em países em desenvolvimento como o Brasil, mas assim, em países muito menores, em países muito menos desenvolvidos, como é o caso da Mas Turquia.
Aí você também jogou a Turquia lá embaixo, né, cara? A Turquia é um país-chave na questão da Ásia e Europa. Sim. Mas a questão é assim, que essa ideia assim, de mega projeto é um negócio muito comum na política de países assim mais, digamos, que tem mais pobres. Sim, sim. Por Inclusive causa no que... Brasil teve várias. Sim, sim. E por causa que, Como a assim, usina é de um símbolo Itaipu, muito grande Brasília e pra tudo mais. eleição, tá ligado? É um símbolo muito grande pra eleição. Ah, eu construí esse porto aqui que, sabe, esse porto foda que fez o país um ponto do comércio internacional, que trouxe dinheiro, sabe? Essa ideia, assim, de mega projetos é um negócio que agrada bastante os políticos governantes desses países, porque é um negócio que fica bem, assim, na questão da imagem mesmo, né? E esse segundo porto de Istambul seria um desses megas projetos, na minha opinião. Só completando aqui, sobre a Aham. questão da Crimeia. Em 1954, um ano depois da morte do Stalin, o Nikita Khrushchev ele deu a península da Crimeia de presente para a Ucrânia. Se não me engano, foi com a justificativa de que os ucranianos serviram muito bem no fronte oriental na Segunda Guerra Mundial. E depois da dissolução da União Soviética, os habitantes da Crimeia eles votaram em referendo para permanecer na República Ucraniana. Só que a gente já sabe que isso ocasionou uma série de problemas que a gente está tratando aqui hoje. Agora, voltando ao assunto da Revolução Ucraniana, das Revoluções Coloridas, um grupo ucraniano que favoreceu bastante a Revolução Ucraniana, que derrubou o governo pró-Rússia e instaurou o governo pró-OTAN, foram os nacionalistas ucranianos. Aqui no Brasil, o nacionalismo ucraniano ele meio que ganhou uma certa fama, por assim dizer, porque a gente viu vários protestos da direita aqui do Brasil, onde eles levantavam bandeiras negras e vermelhas, que são as cores da Ucrânia nacionalista, Nacional justamente Conservadora. nacional conservadora. E assim, por dois motivos principais, que seria primeiro, a ideia da Ucrânia como um país que se virou aos Estados Unidos, que é uma ideia assim que é bem popular no ramo bolsonarista, e também por causa do termo ucranização, que ficou também bem famoso no meio bolsonarista, porque é uma referência aos atos que foram feitos durante a Revolução Ucraniana, onde políticos que eram ditos corruptos eram jogados para a população e daí eram jogados no lixo, sabe? E obviamente assim, você não precisa ser um gênio assim para perceber que a ideia de jogar um político corrupto no lixo, literalmente, é um negócio que apela bastante para a população brasileira. Mas um negócio que eu acho interessante sobre o nacionalismo ucraniano é que ele não é nacionalista, por assim dizer. Porque geralmente o nacionalismo ele é uma ideologia, uma corrente política que prega a nação orgulhosamente só, digamos assim. Não necessariamente isolacionista, mas simplesmente a ideia de que uma nação, a minha nação, deve ser soberana, não deve ser submissa a nenhuma outra potência. Porém, depois que a Ucrânia acabou virando-se para a OTAN, instaurando aquele governo novo, pós-revolucionário, ele não foi um governo, digamos, próprio, não foi um governo forte que conseguiu se manter independente de outras potências, pois foi justamente o contrário. A Ucrânia virou um país que hoje em dia é quase fantoche da OTAN, é um país que é basicamente um campinho de batalha para os Estados Unidos ficar jogando contra a Rússia. É um estado que seria para ser um estado colchão, mas se tornou um estado bomba, que pode explodir a qualquer momento uma guerra lá entre a OTAN e a Rússia. Sim. E o próprio nacionalismo ucraniano também foi uma das principais causas do movimento separatista de Luhansk e Donbass. Então, depois da Revolução Ucraniana, acontece que todo mundo estava vendo que os nacionalistas eles estavam crescendo cada vez mais na política e que era uma questão de tempo até eles tomarem o poder mesmo. Isso se eles já não tivessem tomado o poder, né? Porque aquele presidente que assumiu depois da Revolução era um presidente com várias ligações com o nacionalismo ucraniano. Porém, uma das pautas do nacionalismo ucraniano é justamente a proibição da língua russa. Pois lembre-se, a Ucrânia é um país ex-soviético, então boa parte da população do país
principalmente lá pelo leste do país, é uma população predominantemente russa. Eles falam a língua russa, eles têm uma cultura russa e tudo. Então, quando você tem um governo nacionalista ucraniano, cuja uma das pautas principais era a proibição da língua russa e a perseguição de russos étnicos na Ucrânia, obviamente aquela população dessas regiões, elas não ficaram muito felizes. E daí você teve uma das primeiras ações do novo governo ucraniano foi justamente a proibição, não a proibição diretamente, mas foi uma certa perseguição a essas minorias étnicas da Ucrânia, essas minorias étnicas russas na Ucrânia. E então começou-se um conflito armado. Os cidadãos de Luhansk e Donbass, que são essas duas regiões lá no leste da Ucrânia, começaram a pegar as armas, começaram a revidar contra o exército ucraniano. E a Rússia, né, usando a situação, começou a financiar esses grupos. E agora a Ucrânia se encontra em uma guerra proxy que, se eu não me engano, está durando mais de 10 anos, ou quase 10 anos. 8 anos. 8 anos. E um fato interessante é que esse conflito, ele não estava indo muito bem para os separatistas no começo, não. Na verdade, a Ucrânia estava conseguindo avançar muito rápido contra as áreas controladas pelos separatistas. Inclusive, na famosa... Quer dizer, não é famosa aqui no Brasil, mas lá na Ucrânia é uma batalha bem famosa, que foi a Batalha do Aeroporto de Donetsk. Eu acredito que esse é o nome. Que foi uma batalha... Tem no YouTube. Que foi uma batalha onde o exército ucraniano foi capaz de tomar um aeroporto sem tomar uma única baixa contra o exército separatista. Então essa vitória, mais outras vitórias, o avanço rápido do exército ucraniano, fazia com que a guerra poderia ser uma guerra rápida. Porém, a Rússia colocou as suas mãos no conflito, eles começaram a financiar o movimento separatista, e eles também começaram a enviar o Wagner Group, que seria um grupo mercenário que é usado como uma espécie de mão direita da Rússia para conseguir influenciar outros países na sua política, ou em conflitos internos ou até mesmo internacionais. E não é passando o pano assim para os nacionalistas da Ucrânia, mas, assim, entendendo mais o lado ucraniano da história, é até plausível entender o porquê o motivo dessas perseguições. Vale lembrar que desde que a Ucrânia caiu na mão da União Soviética, a Ucrânia sofreu bastante, justamente por causa da fome que o Stalin causou na Ucrânia, e também porque durante a Segunda Guerra a Ucrânia foi usada de bucha de canhão contra a Alemanha nazista. E que depois da Segunda Guerra, a Ucrânia continuou sendo um estado mais esquecida da União Soviética. Porque o foco sempre foi na Rússia, em Moscou, não em Kiev, não em outro estado da União Soviética. Sim, e o próprio nacionalismo ucraniano é um negócio que não tem uma certa identidade bem definida, sabe? Por causa que, por exemplo, aqui no Brasil, o nacionalismo brasileiro, ele já é meio dividido, porque você tem os integralistas, você tem os trabalhistas, né? Daí você tem mais os tradicionalistas, enfim. Mas mesmo assim, ainda você tem uma certa unidade nos valores, né? Que seria aquela independência econômica, o catolicismo e tudo isso, né? É claro que em graus diferentes. Daí, agora, o nacionalismo ucraniano, a Ucrânia é um país que não tem uma identidade nacional tão bem formada ou tão bem definida. Por causa que existem aquele setor da sociedade ucraniana que acredita que a origem da Ucrânia, a origem do povo ucraniano, das suas tradições, teria começado com a Rússia de Kiev, que foi um período da história da Rússia, onde a Rússia era governada por uma administração que se localizava em Kiev. Então, era basicamente os ucranianos governando todo o território russo até um certo tempo. Porém, existe a outra parte da Ucrânia, dos nacionalistas ucranianos, que acreditam que a verdadeira identidade da Ucrânia e do povo ucraniano surgiu com a comunidade polaco-lituânia, que foi o Império do Leste Europeu dominado pela Polônia, e que, durante esse tempo, a Ucrânia se tornou uma parte daquele império. Então, de um lado, você tem os nacionalistas, né, que querem uma Ucrânia mais alinhada com a Rússia, por causa da herança cultural que eles dizem ter surgido da Rússia. E daí você tem aquela outra parte que quer uma aliança mais com a Polônia, por causa que eles acreditam que a Polônia tinha sido aquele império, aquele
enfim, que teria sido a origem da Ucrânia nos olhos deles. E é claro que também a comunidade polaco-lituana, ela também era muito descentralizada. Então, tipo assim, você tinha a administração da Polônia, a administração da Lituânia, da Ucrânia e de outras minorias étnicas. Então é até plausível a gente pensar assim pelo lado da Polônia. Porém, a gente percebe que a Ucrânia tem mais laços identitários com a Rússia. Tanto por causa da questão do ortodoxismo, da Igreja Católica Ortodoxa da Ucrânia, tanto por questões de clima, questões até mesmo, não tanto da linguagem, mas da cultura. A Rússia e a Ucrânia sempre estiveram interligadas culturalmente em muitas questões, em muitos assuntos. E outra coisa que é meio difícil também ter um movimento nacionalista quando você é uma nação que nunca foi um grande império, né? Porque você percebe que a maioria dos movimentos nacionalistas, sejam do século XX, sejam de hoje em dia, a maioria é saudosista, querendo ou não. Você tem aqui no Brasil gente que idolatra o Império, gente que idolatra o período Vargas. Na Alemanha, gente que idolatra o período do Bigodinho ou o período do Império Alemão. Ah, outro exemplo, na Rússia, tem gente que idolatra a parte do Império, tem gente que idolatra a parte da União Soviética. E por aí vai. Aí quando você pega uma nação tipo a Ucrânia, que nunca foi assim um grande império, e sempre esteve subjugada por outras nações, sejam a própria Rússia, por exemplo, ou outra nação do leste europeu ou da região, pode ser até mesmo ser da Ásia, né, como o caso da Mongólia, fica que você tem um nacionalismo assim mais artificial, que não tem uma base tão sólida assim. Pelo menos é assim que eu percebo. O que vocês acham? eu No concordo caso, completamente. a parte mais ocidental da Ucrânia, ali perto de Lviv, ali perto da Polônia, e mais para o oeste da Ucrânia mesmo, eles tiveram muita influência do Império Austro-Húngaro. Eles ficaram boa parte da existência do Império Austro-Húngaro e sofreram grandes influências, como, por exemplo, na questão da religião. Se não me engano, no oeste da Ucrânia, onde fica a maior porcentagem de católicos no país. Então, se a Ucrânia não tem uma grande uniformidade na questão étnica, como a metade oeste mais ucraniana, a metade leste mais russa, se dá o fato, sim, que o país sempre esteve dividido, seja entre o Império Russo e a União Soviética, seja pelo Império Austro-Húngaro. É um bom ponto, porque a Ucrânia ela sempre foi meio que um lugar assim que fica exatamente na fronteira entre a Rússia e o Império Russo com o resto da Europa e do leste europeu, né? Eles foram parte ali da Rússia durante a Rússia de Kiev, daí depois foram parte da Polônia e Lituânia, e a Polônia e Lituânia foi invadida por três lados diferentes, daí aquela parte ucraniana virou parte da Áustria-Hungria, daquela outra parte mais do leste virou parte da Rússia, sabe? Então, acho que essa confusão no próprio nacionalismo ucraniano pode ter sido justamente uma parte, assim, do fato da Ucrânia ser um país que passou por vários períodos e foi subjugada por várias nações diferentes pela história. Vale lembrar também que muitas vezes nem foi nações europeias que estiveram em solo ucraniano. Tem, por exemplo, o Kanato da Casária, né, que eu estava falando aqui antes, da etnia Askenaz e tudo mais, que esteve pisando na Ucrânia, teve parte do seu território na Ucrânia. Você teve o Kanato da Grande Horda, o Kanato Dourado, que eram canatos mongóis. Você teve parte de imigração túrquica naquela região. Você teve até mesmo os búlgaros que passaram por aquela região, os proto-búlgaros, os hunos e tudo mais. Então, aquela ali é uma região que já passaram muitos povos e que, querendo ou não, se miscigenaram também com o povo ucraniano e acabou influenciando na cultura local daquele povo. Mas aí, é o pior assim que mesmo eles tendo sido dominados pelos mongóis durante essa história, eles ainda têm uma influência mongol menor do que, por exemplo, a Finlândia, sabe? Pelo menos na questão étnica. Agora que a gente já falou aqui do nacionalismo ucraniano, da Revolução Ucraniana, do movimento da CIA, vamos voltar agora para os tempos atuais. Por que o Putin está pressionando a Ucrânia para não entrar na OTAN? O que ele ganha com isso? Qual que é a visão de vocês? Posso começar? Pode? Pode. Em primeiro lugar, o mais óbvio, o Putin vai ganhar a garantia de que a OTAN não vai estender as suas fronteiras, o seu território, além
das fronteiras da Rússia, porque a gente já tem a Lituânia, Letônia e Estônia, que são países que compuseram a antiga União Soviética, que se voltaram para a OTAN. Esses países são onde a OTAN, caso queira invadir a Rússia, vai começar a invasão. E, como eu mencionei antes, uma estratégia possível do Putin atualmente seja pedir o impossível para posteriormente acordar o que vai ser possível. Então, as exigências do Putin, nesse momento, o Tomás depois vai falar sobre quais elas são, podem ser consideradas impossíveis. Então, é natural que, posteriormente, ele diminua as suas exigências para tentar acordar com o Ocidente aquilo que for possível. Então, sobre as demandas, né, é aquela famosa tática de negociação, né? Que na questão da diplomacia, uma das principais táticas, né, para conseguir se achar um acordo, não só na diplomacia internacional, mas em qualquer negociação e tudo, é justamente a questão do meio termo, sabe? Ninguém consegue completamente o que eles querem, mas todo mundo ganha alguma coisa e todo mundo fica feliz. Quer dizer, ninguém fica feliz, mas não tem uma guerra por causa daquilo. Então a Rússia tá fazendo isso, né? Então, a gente quer que a Ucrânia não entre na OTAN, que a Finlândia não entre na OTAN, e que a Suécia não entre na OTAN, e que também os países bálticos saiam da OTAN, e que a Polônia saia da OTAN, sabe? Então os Estados Unidos vai olhar para aquilo e pensar, não, só a Ucrânia e a gente faz um acordo. Então daí a Rússia de qualquer jeito sairia ganhando disso, sabe? Justamente porque... justamente... Posso? Pode? Prossiga. Também vale a pena citar um acordo verbal que foi feito, acho que entre o pai do George Bush e o Gorbachev? Isso, o Gorbachev. Um acordo verbal de que a OTAN não estenderia as suas fronteiras para a Rússia. Só que como isso foi um acordo verbal e que nunca foi passado para documentos, então acabou de não valer de nada. A gente já sabe que país X viola acordo documentado com o país Y e nada acontece. Imagina um acordo verbal. Isso daí é pedir para o acordo ser violado. Vai lembrar também que o Putin ele funciona muitas vezes como um czar da Rússia, um rei da Rússia, um imperador, soberano da Rússia. Então é justificável que ele, como o rei, assim dizendo, da Rússia, querendo zelar pelo seu reinado e também pelo seu povo, não deixe que a OTAN tenha mais influência no seu território, assim dizendo, perto do seu território, na sua vizinhança, porque isso poderia até mesmo dar dor de cabeça para ele em situações futuras, em questão de guerra de subversão, guerra híbrida, guerra cibernética, né? Protestos tentando derrubar o Putin, que já teve várias vezes, todos eles falharam, que inclusive o Putin deu uma resposta muito boa no passado, no que tange isso, ao Biden. Recomendo vocês que vejam depois, né? Então já deve ter visto. Uhum. E também eu vejo muito o pessoal da ala neocon dizendo que a Rússia quer criar um plano expansionista e restaurar a União Soviética ou algum império russo, assim do tipo. Que inclusive muitos eurasianistas têm essa visão, né, de que a Rússia tem que comandar a Eurásia, tem que ser a líder da Europa, o que eu discordo em muito, né? Mas o que eu vejo é que o Putin ele não tem essa visão de comandar assim a Europa. O Putin ele tem mais uma visão do tipo, vocês ficam no canto de vocês, eu fico aqui no meu canto, vocês não se metem comigo, eu não me meto com vocês, e aí tá de boa. Mas se vocês vierem se meter comigo, eu vou reagir. E às vezes a melhor reação, a melhor defesa é o ataque. E eu percebo que essa é a visão que o Putin tem. Vocês concordam ou discordam comigo? Não, eu concordo completamente. Já que, tipo, quando você para pra pensar, todas as ações agressivas do Putin sobre o que cabe à política externa, todas elas foram uma reação a uma agressão dos Estados Unidos. Por exemplo, a invasão da Chechênia. Primeiro, a Chechênia já era uma região que já era reivindicada pela Rússia logo depois da dissolução da União Soviética, né? E daí o único motivo pelo qual, ou melhor, um dos motivos pelo qual a Chechênia ainda existia como país, era justamente por causa que os Estados Unidos
publicamente financiavam grupos terroristas dos Cáucasos, incluindo a própria Chechênia. Segundo, a invasão da Geórgia. A Geórgia só foi invadida por causa da Revolução Colorida, que foi financiada e orquestrada pelos Estados Unidos. Daí você teve a anexação da Crimeia. A anexação da Crimeia só aconteceu como uma resposta à Revolução Colorida da Ucrânia, que foi orquestrada e financiada pelos Estados Unidos. Daí agora você tem a intervenção militar da Rússia no Cazaquistão, que não foi uma intervenção, digamos, como que eu posso falar? Assim, o próprio presidente pediu para a intervenção, né? E essa intervenção só aconteceu por causa da tentativa de Revolução Colorida, que foi orquestrada e financiada pelos Estados Unidos. Então, com base em tudo isso, realmente, assim, o ataque é a melhor defesa. Ainda mais quando se trata da Rússia, que é um país que os Estados Unidos, se fosse para depender dele, a Rússia deveria ser, assim, dissolvida como país, né? Porque a Rússia como um país é uma ideia muito, muito forte de um país. Agora, vamos voltar para falar sobre os objetivos, assim, da Ucrânia, a importância da Ucrânia. Vamos de novo aqui pro mapa. Vamos ver a Ucrânia aqui no mapa, né? Primeiramente, esse aqui, ó, é o mapa da OTAN. Vocês podem ver aqui em 1990, você tem o Pacto de Varsóvia. E em 2015, você já tem o Pacto de Varsóvia, não existe mais. Essa área em vermelho aqui é só a Rússia. E você pode ver que agora vários países do leste europeu se juntaram à OTAN, que é uma aliança que foi fundada com o objetivo de destruir a Rússia, né? E daí você pode ver aqui no mapa, ó, que os países bálticos que se juntaram à OTAN, eles estão em uma posição muito perigosa para a Rússia. Porque logo aqui perto da Estônia, o que você tem? Você tem a cidade de São Petersburgo, que é, se eu não me engano, a segunda maior cidade da Rússia. Foi até a capital do Império Russo na Era Imperial. Então, se uma invasão da OTAN acontecesse na Rússia, em questão de dias, eles já chegariam em São Petersburgo, que é uma das cidades mais importantes. E vale lembrar também que a maior parte das cidades importantes da Rússia está na parte ocidental da Rússia e não oriental. Sim. Como, por exemplo, a antiga cidade de Stalingrado, Moscou, São Petersburgo, as cidades que fazem parte da zona metropolitana de Moscou, que são importantes para a economia da Rússia e tudo mais. Uhum. Agora, se a fronteira aqui da OTAN já é perigosa, aqui nos Bálticos, né? E se a maioria das cidades importantes da Rússia, como ele falou, estão aqui no oeste, agora olha a Ucrânia. A Ucrânia, cara, se abrisse uma frente aqui na Ucrânia, cara, a Ucrânia já tá apontada pro coração da Rússia, cara. Alguns quilômetros aqui da Ucrânia você tem Kursk, você tem Voronezh, você tem aqui logo de cara Moscou. Mas para o norte você tem Smolensk, então são todas cidades muito importantes, muito industriais, muito... E aqui do lado você tem Volgogrado, que é a antiga cidade de Stalingrado, que ainda é uma cidade muito grande. Então a Ucrânia... Tem o Cáucaso. E você tem o Cáucaso, aqui da Crimeia, você já chega nas regiões com os campos petrolíferos. Então, se os Bálticos, eles já apresentam uma certa ameaça para a Rússia, porém não tão grande, né? Agora, a Ucrânia, se a Ucrânia se juntasse à OTAN, seria um grande desastre geopolítico para a Rússia, porque de repente o exército inimigo poderia estar a alguns quilômetros longe de Moscou ou de outras cidades importantes. Então é por isso que o Putin parece que está colocando tanta pressão na Ucrânia, é por causa que ele precisa colocar pressão na Ucrânia. Porque se a Ucrânia entrar para a OTAN, ele está ferrado. Se a Ucrânia entrar na OTAN, os aliados do Putin na região vão se resumir apenas ao Cazaquistão e a Bielorrússia. Então, ele estaria completamente ferrado. O Cazaquistão é um país que tem uma certa, digamos, assim, é um país com um recurso natural, mas nada além disso, é um país com uma população bem pequena. Não é um país que tem relevância alguma no cenário mundial. A Ucrânia já é diferente, mas o Cazaquistão, não, né? A Bielorrússia é um estado falho, é uma economia bem pequena, assim, não tem um exército tão grande. É um estado vassalo.
da Rússia, exatamente. No caso, existe uma união entre a Bielorrússia e a Rússia que se chama State Union. Em português é União Estado-União, União de Estado. Que, para quem não sabe, Bielorrússia vem de Rússia branca. Belaia, em russo, significa branca. Então, tecnicamente, não existe lá diferença entre um russo comum e um bielorrusso. Tudo é a mesma coisa, no máximo uma diferença na linguagem. É tipo gaúcho e paulista. Mas assim, Tipo isso. e essa união que foi proposta para uma união entre Bielorrússia e a Rússia, eu dei uma pesquisada antes, né? E era justamente assim, a Rússia e a Bielorrússia compartilhariam o mesmo parlamento, a mesma constituição. A Bielorrússia seria só uma região autônoma, essencialmente. Porém, o Lukashenko acabou atrasando essa proposta por causa que ele achava que a Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia ainda teriam que se integrar economicamente primeiro, né? Então, Aliás, agora... Pode qual é a falar? opinião de vocês sobre o Lukashenko? Ele é ok, né? Nada de especial. Mano, eu Eu acho vejo ele muita gente dizendo que ele é um merda, que ele é um socialista, que ele é um comunista e soviético. Qual é a opinião de vocês sobre ele? A questão é que boa parte dos governantes do leste europeu, mais pro lado da Rússia, é um autocrata. Existe, se não me engano, o Lukashenko é o segundo presidente da Bielorrússia. Antes dele primeiro. teve mais um. É o primeiro? Então É o quer dizer que ele primeiro. está no poder. Então quer dizer que ele está no poder desde do início, desde a dissolução da União Soviética. Ele é um autocrata, mas socialista ele não é. É porque, assim, essa confusão de que ele é socialista é por causa justamente pelo que eles falaram, né? Que quando você tenta formar um nacionalismo com um país, assim, que não teve um passado imperial muito foda, ele acaba sendo um nacionalismo bem artificial. E a Bielorrússia é justamente isso. Você pode ver que o Lukashenko ele tenta No ser um caso, pior do nacionalista. que a Ucrânia. Assim, a Ucrânia ainda tem, assim, uma certa essência, né? Ainda tem uma distinção cultural, linguística. Uma certa cultura, costumes, a língua ainda se diferencia bastante da Rússia, mas a Bielorrússia é um caso completamente diferente. Se as diferenças entre o russo e o ucraniano na língua são consideráveis, entre o russo e o bielorrusso são mínimas. Sim, É uma então... coisa da relação do Império do Brasil e da República Rio-Grandense do século XIX, tá ligado? Só estavam separados por uma questão política daquele período, que depois se uniram de volta. Sim, e ainda... Então, justamente por causa que a Bielorrússia não tem uma identidade muito forte, o Lukashenko ele encontrou uma identidade bielorrússia com uma espécie de saudosismo da União Soviética. Ele não é socialista, mas ele tem um certo culto à União Soviética, sabe? Por exemplo, ele mudou a bandeira da Bielorrússia, que antes era uma bandeira era uma bandeira assim que tinha duas faixas brancas e uma faixa vermelha no meio, e ele mudou para uma bandeira que era exatamente igual à bandeira da Bielorrússia na época que era um estado na União Soviética. Ele só tirou o martelo. Só tirou a foice e o martelo. E daí a agência de inteligência da Bielorrússia, ele colocou o nome dela de KGB. E assim, e várias assim dos prédios do governo, das instituições do governo possuem assim símbolos comunistas como estrela vermelha, sabe? Aquela temática vermelha, aquela temática soviética, sabe? Mas assim, ele não é socialista. Assim, ele não é socialista, ele não é comunista, ele não tem nenhuma pauta assim de tipo luta de classes, nem nada disso. Ele só tá querendo criar uma identidade nacional com uma espécie de saudosismo soviético, pois é isso que a Bielorrússia tem, sabe? Não tem nada assim que consegue ser explorado muito para criar uma identidade bielorrussa. E quando não, sim, porque no caso o Lukashenko ele tem que se apegar a alguma coisa para fazer a coesão social. Só que a Bielorrússia não tem nada além do passado da União Soviética. Então ele naturalmente vai fazer isso. Sim. Agora, em questão do Lukashenko, assim, como governante, assim, cara, eu acho ele um meme, pessoalmente. Assim, ele é legal, assim, que ele se opõe ao Ocidente, à União Europeia, assim, isso é legal, mas, assim, a economia da Bielorrússia é completamente estagnada, se não decadente.
sabe? Ele é um ditador, mas ele é um ditador muito na cara, assim. Assim, o Putin ele até tenta criar uma ilusão de democracia. O Lukashenko não. O Lukashenko ele já fala, democracia, o que é isso? Eu aqui eu ganho a eleição com 80% dos votos, foda-se. Sabe? Eu aqui e Deus no céu. E é isso, cara. Eu acho ele um governante assim que só serve como uma espécie de fantoche para a Rússia e não é alguém assim muito competente para conseguir governar o país. E a tentativa assim dele de criar uma identidade nacional bielorrussa com base no saudosismo soviético é o melhor que dá para fazer, sabe? Porque a Bielorrússia não tem uma história muito grande, por assim dizer. É pior do que a Ucrânia assim, em questão de identidade nacional mesmo. Mil vezes pior. Uhum. Agora. Próximo tópico. Só acrescentando uma coisa, ainda existe uma discussão de que ucranianos e russos são povos diferentes, ucranianos e russos são povos iguais. Só que na questão de russos e bielorrussos, não tem essa discussão. É quase a mesma coisa. Agora vamos para o próximo tópico, que é o tópico que todo mundo gosta de falar, assim, que todo mundo gosta de ser o charlatão, que é a previsão. É a previsão, assim. Todo mundo quer ser o profeta do caos. Todo mundo quer ser o profeta do caos. Daí, se alguma das nossas previsões aqui acabar sendo verdade, a gente pode, tipo, fazer um clipe falando, nossa, a gente preveu esse acontecimento aqui, olha só, a gente é muito foda, a gente entende muito do assunto. Quem acertar o que vai acontecer daqui em diante vai ganhar o prêmio O Analista Político do Ano. O acontecimento vai dar enfeijoada. Pronto, meu palpite é esse. Enfeijoada. É enfeijoada como tudo. Então, vocês acham que vai ter uma guerra mesmo? Vocês acham que vai ter uma guerra mesmo na Ucrânia com a Rússia? Vai ter uma terceira... Particularmente, eu não acredito que haverá guerra. Entretanto, a escalonada nas tensões entre os dois países é o que pode resultar em mais baixas. Tipo, na continuação do conflito no Donbass, mas uma guerra direta entre os dois países eu acho difícil. Agora, se a OTAN entrar no lado da Ucrânia, se a OTAN entrar no lado da Ucrânia, aí a coisa vai ficar feia. Beleza. Agora, se houvesse, assim, na suposição de que não houvesse guerra, porém os Estados Unidos ainda aplicariam sanções contra a Rússia, vocês acham que a Rússia conseguiria tancar as sanções? A Rússia sempre lidou com sanções, principalmente no período Putin. Então, há de se levar em consideração a gravidade dessas sanções, porque uma sanção por causa de X é diferente de uma sanção por causa de Y. O Vladimir Putin já recebeu certas sanções quando ele invadiu a Crimeia lá em 2014. Uma nova invasão russa da Ucrânia provavelmente resultaria em mais sanções e muito mais severas aquelas que ele sofreu em 2014. Sim, a questão das sanções parece que é a resposta padrão dos Estados Unidos para qualquer coisa. Você fez algo que eu não gosto, toma uma sanção aí, sei lá, foda-se, sabe? E, você fez um negócio que é mais cruel? Não, agora eu vou colocar mais sanções. Uma sanção maior do que a sanção que eu fiz antes da sanção, agora é uma sanção mesmo. Aí sim, sabe? A minha opinião sobre isso é que vai dar enfeijoada, né? Mas, já que a gente pode brincar um pouco, né? Assim, no máximo que pode acontecer é o que o Felipe disse, né? O conflito vai se esfriar em escala internacional, porém, naquela escala mais regional ali, em Donbass e Lugansk, vai ter um pouquinho mais de calor, vai ficar mais acalorado. Pode haver alguns conflitos assim, mas depois vai se esfriar, tá ligado? Vai continuar a mesma coisa, vai na mesma consequência. Cara, nem fala em esquentar, nem fala em calor, que eu já tô derretendo aqui desse calor do sul. Eu que sou do Maranhão, tá de boa. Mas, continuando. Eu não acho que vai haver guerra, porque o Império Americano está decadente, né? O Império Americano já passou vergonha no Afeganistão, não vai querer passar vergonha de novo com a Ucrânia. E até mesmo o pessoal da própria OTAN já está ligado que se der guerra e os Estados Unidos der para trás, quem vai sobrar é para eles. Então você tem que ir à Romênia, que tem base da OTAN, já deu para trás. Até a Alemanha mesmo já está dando desculpa. Então, cara, se realmente esquentar mesmo a ponto de haver guerra, a maior parte da OTAN está contra isso, porque a maior parte da OTAN não vai querer guerra.
tá ligado? Países da Europa Principalmente a não vão Alemanha, querer. cara. Principalmente a Alemanha. Que a Alemanha, ela é completamente dependente da Rússia para conseguir gás natural. E depois que o Putin conseguiu cortar o fornecimento de gás natural da Alemanha com o início dessa crise, falaram, né? Várias fontes falaram que todo o gás natural da Alemanha vai esgotar completamente até final de janeiro ou fevereiro. Então, Só em foi fevereiro, muito. no máximo fevereiro, a Alemanha vai estar. Não vai ter gás, não vai ter energia, sabe? Como que a Alemanha vai conseguir sobreviver? Ainda mais que tá no inverno lá na Alemanha. Sabe? Os caras vão morrer de frio. Então, eu acho que alguma sanção assim desse nível iria prejudicar mais a Alemanha e toda a União Europeia do que a própria Rússia, que é um país que já tem todo o recurso natural que eles precisam. Exatamente, uma sanção desse tipo na Alemanha ia gerar um caos na economia mundial. Até porque a Alemanha ela é a maior economia da Europa toda, devido à Rússia. Então, se começar a acontecer uma série de apagões em massa na Alemanha, vai ser um caos generalizado. Até porque a Alemanha já é um país que tem muitos imigrantes, né? E esses imigrantes que chegaram lá, né, que não tem nada a ver com a cultura alemã, questão de apagão vai ser a hora perfeita para rolar arrastões, para rolar assaltos, gangues criminosos, né? Então a Alemanha não vai querer isso. Porque essa questão da imigração já está um caos lá. Então, se houver grandes apagões, vai ficar pior. A Alemanha vai sair fora de controle, vai entrar em uma guerra étnica, praticamente. Então, é bem capaz que não só a Alemanha, como os outros países também da OTAN comecem a peidar para a Rússia e, por causa disso, não vai ter guerra. Os Estados Unidos não vai enfrentar a Rússia sozinho porque está com medo de passar vergonha. Né? Os soldados dos Estados Unidos estão mais preocupados em fazer caminhada LGBT do que lutar a guerra, dar tiro. Sim. Então, eu acredito que não vai ter guerra, porque o mais inteligente que o Vladimir Putin pode fazer, embora atualmente seja muito difícil, é fazer com que alguém da sua confiança assuma o cargo de presidente da República na Ucrânia, como foi no 2014 com o Viktoriano Yanukovych. Só que, como ele foi deposto, fugiu da Ucrânia, se refugiou na Rússia, onde ele vive até então, isso acaba sendo um cenário muito, mas muito impossível de acontecer. Agora vamos falar para a parte que tá todo mundo esperando. Vamos ativar o modo. O modo. Então, em uma Os guerra. jogadores Modo jogador de de Free Hearts Fire. of Iron vão ficar loucos agora. Aí, modo de jogador de Hearts of Iron. Que se houvesse uma guerra entre Rússia e Estados Unidos e OTAN, quem que ganharia? Bom, é de consenso que a Rússia é o exército mais poderoso da Europa. Só que a Ucrânia não fica muito atrás, não. Eles estão no terceiro posto. E a França está em segundo lugar. A questão é se a OTAN entrar do lado da Ucrânia. Se a OTAN entrar do lado da Ucrânia, eles têm chance. Se a OTAN não entrar do lado da Ucrânia, a Rússia vai comer eles. Mas o mais inteligente que o Putin pode fazer é deixar o conflito regionalizado na região do Donbass, porque é muito mais vantajoso para ele ter um governo pró-russo num país vizinho do que ter um governo pró-europeu na Ucrânia, visto que quando o Viktor Yanukovych estava no poder na Ucrânia, eles se davam muito bem. E uma coisa assim que um dos motivos pelo qual o Putin vai querer manter esse conflito regional é justamente por causa que o próprio Putin falou que ele foi questionado em uma entrevista de como que a Rússia tinha o maior exército da Europa, o mais poderoso exército da Europa, mesmo tendo um orçamento militar tão pequeno. O orçamento militar da Rússia é bem pequeno mesmo. E o Putin respondeu que o exército russo ele era pequeno, mas ele era forte, ele era compacto, mas ele era modernizado. E esse tipo de exército mais compacto, porém forte, que coloca qualidade além da quantidade, ele é muito bom, ele é muito feito para esses conflitos pequenos, regionais, onde justamente são mais conflitos compactos, você vai precisar de exércitos compactos. Agora, uma guerra total, assim, Ucrânia versus Rússia, daí a OTAN entra, sai uma guerra total com milhões de soldados, não seria o ponto forte da Rússia, justamente por causa que a Rússia ela tem um exército mais focado nesses conflitos mais
menores, mais compactos mesmo. Só acrescentando uma coisa que eu esqueci de falar, é que atualmente a gente tem uma Ucrânia dividida entre os europeístas, de um lado, o lado ocidental, e os que estão a favor da Rússia, que estão guerreando lá no Donbass. Imaginemos que o Putin anexa a região do Donbass, as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. O que a gente teria, em tese, seria a transformação de um país para um país totalmente anti-russo. E convenhamos que essa é a decisão mais inteligente a se fazer. Cara, assim, como complementando muito o que o Thomas falou, de fato, a Rússia, a especialidade dela é essa questão de ter um exército menor, mas com qualidade maior. A prova disso é que a Spetsnaz, que é a força, que é a tropa que é responsável pelas operações especiais do exército russo, ela é considerada a maior tropa de operações especiais em efetivo do mundo, contendo cerca de 30 mil soldados operacionais a 50 mil. E em questão de guerra de quantidade, a Rússia ela tem uma artilharia bastante, não artilharia, mas uma cavalaria bastante forte. Ela é o exército que mais tem blindados no mundo. Ela também tem muitos caças de excelente qualidade. E em questão de número, ela... Oi? Poderosa da União Soviética, não? Herança da União Soviética. E também ela possui várias ogivas nucleares. Então, assim, Em comparação a coisa à se Ucrânia, esquentar... a Ucrânia, no caso, depois da dissolução da União Soviética, ela renunciou todo ao seu arsenal nuclear. Só a Rússia tem as ogivas. Sim, sim. E essa questão das ogivas nucleares é uma questão que deixa a Rússia bastante segura, porque ela é o país que mais tem ogivas nucleares no mundo. Então, os Estados Unidos a OTAN não é burra de ir em uma guerra direta com a Rússia. Eu Que, embora aposto que ela a seja Ucrânia já se sozinha, arrependeu de ter desistido daquelas ogivas nucleares agora. já deve ter se arrependido, com certeza. Tanto a Ucrânia quanto o Cazaquistão, cada que ela fez lá em Almaty. Mas voltando Todo país onde já teve ogivas nucleares e posteriormente renunciou a elas, estão arrependidos. Porque isso é renunciar à sua soberania. É uma burrada tremenda fazer isso. tá ligado? Até mesmo o Paquistão, que é um país todo fudido, tem bomba nuclear. E o Brasil não tem. Olha que coisa. A gente tá pior que o Paquistão nesse quesito. Olha, intancável o bullshit. Como o Dr. Enéas disse, nós temos que ter a bomba não para jogar a bomba em outros países. Nós temos que ter a bomba para evitar que os outros países joguem as suas na gente. Ele Pois usava é. o Japão Imperial na Segunda Guerra, que se o Japão tivesse a bomba, assim como os Estados Unidos teriam, os Estados Unidos não teriam jogado 2 bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Já que a gente Inclusive, falou é de das duas Hiroshima e cidades mais Nagasaki, católicas. já que a gente falou em Hiroshima e Nagasaki, eu quero mandar uma red pill aqui sobre o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki. Então, Eu sei qual é. Eu sei qual Eu é. também sei. vocês sabem? Acho que vocês não sabem. Uhum. Então, é o seguinte. Muitas pessoas que defendem o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki falam que eles tiveram que bombardear Hiroshima e Nagasaki por causa que eles podem ter matado centenas de milhares de civis, porém valeu a pena, porque senão milhões ou até mais centenas de milhares de soldados americanos teriam morrido numa invasão terrestre do Japão. Porém, o problema disso é o seguinte: eles bombardearam Nagasaki, que é uma cidade que tem o porto de Nagasaki, que é um dos portos mais importantes para o Japão. E qual é a importância disso? É por causa que se você vai invadir um país inimigo com uma invasão naval, você precisa capturar os portos inimigos para conseguir fazer uma invasão, cara. Isso é algo que os próprios aliados perceberam na invasão da França, da Normandia. Eles tiveram que fazer de tudo para conseguir os portos da Holanda, os portos do norte da França, para conseguir ter um sistema logístico capaz de movimentar aquelas tropas que estavam invadindo pela Europa. Então, se eles queriam bombardear, se eles usaram as bombas como um último recurso, e daí para não invadir o Japão, então, e se o Japão recusasse ter se rendido? Eles teriam invadido o Japão por terra? Não, eles não tinham como. Cadê o porto de Nagasaki? Sabe? E eles também tinham ameaçado bombardear Tóquio se o Japão não tivesse se rendido.
Então o objetivo dos Estados Unidos não era usar a bomba nuclear como um último recurso para salvar a vida de soldados. Se o Japão não tivesse se rendido, eles teriam bombardeado o Japão inteiro. O Japão não iria existir mais como nação, não ia acabar a civilização japonesa. Eles iriam colonizar o Japão. Ia ser só tipo um campo nuclear cheio de chamas e radiação. Não ia ter Japão, eles iam bombardear o país até não existir mais Japão se eles não se rendessem, sabe? Então essa é a minha Red Pill, e é com isso que a gente acaba o episódio de hoje. Muito obrigado, Jota, muito obrigado, Felipe. Deu quase 1 hora aqui de gravação. Muito obrigado. Meu gravador aqui parou de gravar várias vezes, hein? Você vai ter dor de cabeça para encarar essa de áudio. Não, relaxa, que eu tenho tudo certo aqui. Eu acho. Muito obrigado, ouvintes. Muito obrigado, ouvintes, e se cuidem.